interessante que eu compartilho em gênero e número e grau, professor, de uma tese de Juran, que ele diz que a adequação ao uso é como se a qualidade estivesse em quem recebe, na percepção de quem recebe, e essa é a ideia do ser cuidado. Eu uso essa expressão, eu trabalho com reputação, né? Como profissional de comunicação, eu trabalho com reputação, com marca. E eu digo que a nossa reputação não está na gente, mas está no olhar do outro. Até outro dia fui dar um treinamento numa família, disse a reputação do marido não está no marido, está na esposa. A reputação do bom pai não está no pai, está na filha ou no filho. Então a reputação da gente está no outro. E uma coisa que me chama a atenção do Grupo Vila, quando eu tenho a oportunidade, e a gente nunca vai em momentos felizes para um cemitério do Morada da Paz, a gente nunca vai festejar, é diferente de quem vai a um buffet. Mas o que eu sempre ouço das pessoas que estão do meu lado é, quando eu venho para cá, eu sempre sinto, eu estou aqui como se fosse um lugar de paz. Né? Eu sinto uma paz quando estou aqui. Eu não sei se vocês já ouviram a mesma coisa quando estão acompanhando alguém lá. Então, talvez essa seja a percepção maior do seu cliente, Ibsen. Né? Mas aí quem vai falar de qualidade de percepção do Grupo Vila, ou do que vocês têm feito para provocar essa sensação no seu cliente, aí é você. Muito obrigado. Professor Kleber, obrigado pelo convite. Só em ser lembrado já nos orgulhou muito, e ainda mais ser selecionado para participar desse painel com tantas empresas boas e outras, né, como o Nordestão, que poderiam estar aqui. Então, isso nos envaidece muito. Muito obrigado. Nossa empresa, nosso case, ela é uma continuidade, às vezes, né, do trabalho hospitalar. Quando há um óbito, esse cliente-paciente, cliente-paciente, então se transforma em cliente falecido e em cliente enlutado. Né, mas o cuidado permanece, né, e a dor que o paciente sentia, ela é de certa forma transferida e intensificada para o cliente enlutado. E a gente recebe essas pessoas e tem o desafio de prestar serviço diante de um quadro de muita dor. É muito, muito desafiador. Nossa história do Grupo Vila, ela se divide em duas, sendo assim bem didático. Pré-Morada da Paz, né, e pós-Morada da Paz. Porque pré-Morada da Paz, com a São Francisco, que desde 48, com a fundação da Funerária São Francisco pelo meu avô Aurino Vila, construiu aí uma reputação, uma credibilidade na qualidade, atendimento à família enlutada. Virou uma marca tão forte que até hoje é lembrada em pesquisa. E após o Morada da Paz, em 93, com a inauguração do cemitério, aí veio uma outra fase, uma fase de inovação e de expansão que continua até hoje, trazendo já um novo conceito, o próprio empreendimento trazendo um novo conceito, quebrando o tradicional e se transformando num cenário como esse, mais propício ao momento, né, de refazimento diante do luto. E assim, para exemplificar um pouco, assim, aqui a gente tem pouco tempo, né, mas a gente traz um case, assim, um caso, todo mundo já se relaciona, de Eric Clapton. Ele, não sei se todos sabem, assim, a música todos conhecem, né, que é Tears in Heaven. Não sei se alguém aqui não conhece. Coincidentemente, mais ou menos nessa época, em 93, quando o Morada da Paz foi inaugurado, essa música, eu tomei conhecimento dessa música. E ela sensibiliza qualquer um, né? Desde a primeira vez até hoje, mais de 25 anos. E me chamou muita atenção. À época eu era adolescente, tinha 13 anos também, ainda não entendia muito bem o porquê, mas ela tocava. Sentia isso muito claramente. A melodia, a música traduzia um sentimento que a gente não conseguia bem explicar. Somente um tempo depois é que a gente veio entender o porquê. Foi revelado que a música foi uma composição feita a partir depois do evento da morte do seu filho, de Eric Clapton, Connor. De uma forma muito complicada. O filho tinha apenas 4 anos, faleceu de forma acidental, uma forma complicada, caindo do 53º andar de um edifício. Né? Então, imaginem, né? A gente não consegue imaginar essa dor, né? Perder um filho tão novo e diante de um cenário tão complicado, um acidente. E, além disso, o fato de ser uma pessoa pública, enfim, o desafio de prestar um serviço a um enlutado, que é figura pública, é muito maior, né? Então, esse caso,
nos traz esses elementos, fatores complicadores, como a psicologia do luto fala, mas nos traz também um caso muito positivo, porque, na verdade, ele conseguiu, o Eric Clapton, transformar, não transformar, mas ressignificar um pouco esse processo natural, que é o processo do enlutamento, de uma forma muito bonita. Assim, ele, utilizando o recurso que ele tem, que é compor, que é fazer música, imortalizou a memória do filho dele. Né? E assim, o ajudando, inclusive, a passar por esse processo que é do luto. Então, é um caso que demonstra um processo mais natural, um processo esperado, que é o do não adoecimento, né? Porque o processo do luto é um processo natural, o adoecimento ele é um luto mal vivenciado, é preciso compreender isso. E a gente tem esse desafio de receber essas pessoas. Todo santo dia nós recebemos casos mais diversos, né? Complicados como esse, que tem fatores que podem complicar mais ou menos. E é difícil até distinguir a dor do luto, se a morte foi natural ou não, ou se foi da pessoa mais idosa ou menos idosa, enfim, isso, porque o luto está relacionado muito ao vínculo que se tem com aquela pessoa. Então, você deve presenciar muito isso em hospital, muitas vezes uma pessoa idosa e a perda, né, parece uma perda muito forte, porque o vínculo com aquela pessoa é quem diz, o rompimento desse vínculo é que diz como vai ser esse processo do luto. Então, assim, baseado nisso, assim, já entrando mais assim no coração da nossa fala aqui, que é como fazer qualidade diante de um cenário como esse. A qualidade é feita, como o D'Artagnan falou, assim, o elemento central para a gente, e como já foi colocado aqui também, são as pessoas. Assim, não assim, é o ponto-chave. Assim, para cuidar de um enlutado, como a gente falou aqui agora, precisa gostar de gente, precisa gostar de pessoas, né? A gente não é nem B2B nem B2C, eu falo H2H, H2H, humano para humano. É isso que a gente precisa ter lá. Pessoas que tenham disposições para servir, sejam servidores inatos, que já tenham isso enraizados e que tenham o que o RH chama de fit cultural, né? Então a gente busca essas pessoas, mas também vai para o outro P, que é o P de processo. Então a gente é muito rigoroso com os processos, na definição desses processos, no mapeamento dos momentos da verdade que o cliente tem, para que essa experiência seja a mais fluida possível e que a missão seja cumprida. E fazer essas duas coisas funcionarem bem, aí vem já o que já falado aqui, é muito treinamento. Treinamento, acima de tudo, porque a gente não tem outra chance de acertar. É a única chance que a gente tem, é o único corner, é aquele e não tem outro, né? Então, o desafio vem daí também. Então, a qualidade para a gente, ela é algo muito natural. Ela é algo que faz parte do core do negócio. Não ter qualidade de um negócio como esse é não ter um negócio, né? Então, a gente tem que trabalhar muito fortemente isso, entender isso, a gente faz isso muito lá na empresa, né? É claro que, assim, o desafio se torna ainda maior, porque falar de morte é tabu total, né? Ninguém quer falar sobre isso. A gente faz pesquisa, quando faz pesquisa e pergunta, o que você faria? Qual seria a primeira reação que você tomaria caso alguém viesse a falecer? Mais de 50% das pessoas simplesmente não respondem à pergunta. Viram um branco, um vazio. Não falam assim, chamariam alguém que estava próximo, gritaria, ligaria para a funerária, que é o que a gente esperaria que ocorresse. Nada, branco, vazio. E esse vazio, a gente tem o cuidado com esse vazio, porque esse vazio é um terreno fértil para aproveitadores de plantão, né? Literalmente, plantão às vezes hospitalar mesmo, né? E a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer um trabalho, que aí é uma das perguntas que a gente colocou aqui, Kleber, que a resposta do desafio é trabalhar preventivamente, é falar sobre o assunto, é conversar sobre esse assunto de forma antecipada. Né? Porque deixar para conversar isso quando você está sentindo a pior dor da sua vida é um pouco complicado. Né? É um processo que todo mundo vai passar, que todo mundo vai não tem uma pessoa aqui que não passará por isso, então a gente precisa conversar sobre isso, precisa aprender sobre esse processo antes. E é por isso que a gente define nosso propósito lá como mudar a maneira das pessoas lidarem com a morte. E a gente vem trabalhando fortemente para isso. Né? Eu trago alguns exemplos aqui, trabalhando assim a coisa de forma mais ampla para a sociedade, para a comunidade.
trabalhar a importância da memória, resgatar a memória, a importância de se preservar a memória, com projetos culturais como a gente vem fazendo com Aos Montes todo ano, patrocinando a orquestra e trazendo a memória de pessoas de artistas do nosso estado, da nossa região que já passaram. Focando no cliente enlutado, o trabalho da psicologia do luto, através de um programa chamado Chá da Saudade, que é um programa feito ali para os enlutados, os clientes enlutados e seus familiares, de forma que a gente compartilhe um pouco esse processo do luto com outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo, né? Então, outro projeto, Cores da Memória, que, através da arte, da pintura, com o artista plástico Azek, que trabalha lá no cemitério também, fazendo com que os clientes traduzam um pouco esse sentimento através da arte. A gente quer conversar direto com as pessoas sobre o antes, o durante e o depois da morte. Então, a gente criou um portal também, o que fazer em caso de morte, para tentar responder um pouco deixar esse vazio que a gente colocou aqui. Um projeto que nos orgulha é a Turma do Vilinha, são personagens elaborados para falar sobre a questão do luto infantil, ou seja, instrumentalizar melhor os adultos para que eles consigam abordar o assunto com as crianças. E o Vila Pet também trazendo respeito e dignidade para a despedida do pet e o respeito com os cuidadores de pet, muito importante. Então, assim, tem dado certo. A gente tem hoje já mais de 1.000 funcionários. Aquela empresa do Alecrim, Funerárias Francisco, se transformou num grupo de mais de 1.000 funcionários, presente nos 3 estados, não somente aqui em Natal, mas na Paraíba e Pernambuco. A gente já conseguiu aí atingir uma carteira ou seja, preventivamente, conversar com mais de... oferecer solução preventiva para mais de 1 milhão de vidas, então, ou seja, pessoas que abriram espaço para conversar sobre isso. E o número mais importante, que é o NPS, que a gente mede, que a gente está com o NPS na zona de excelência, ou seja, o cliente falando, nos dando esse retorno, esse feedback de que a gente está indo bem, então, assim, que é de 77 hoje. Então, assim, esse slide aí representa um reconhecimento, esse ano, pela 3ª vez consecutiva, nós somos consagrados com um reconhecimento internacional pela NFDA, que é a maior associação funerária do mundo, como uma das empresas mundiais que conseguem elevar o padrão de excelência em serviço através de critérios rigorosos, éticos e visando a família lutada, mas também a comunidade. Então, isso nos orgulha muito e nos diz que a gente está no caminho certo. E, assim, resumindo, né, a nossa jornada, o entendimento de que a gente não está aqui, o grupo não existe somente para prestar o serviço funerário ali pontualmente. O cliente saiu do cemitério, acabou. Não. A gente traduz nosso desafio numa imagem que é de velejar, sabe? O cliente, quando perde alguém, o cliente enlutado, ele parte numa viagem por águas do luto, né? Pelas águas do luto. Essa viagem, ela é muitas vezes tranquila, mas a maior parte do tempo ela é bem agitada por tempestades severas que parecem não ter fim. Mas ela precisa ser feita, né? E a gente instrumentaliza as pessoas, dá instrumentos de navegação, ajuda para que as pessoas façam essa viagem e encontrem seu porto seguro e não se percam, né, nesse mar e demorem muito a se achar. A nossa missão é essa. A missão começa quando o cliente sai do cemitério, volta para casa. Existe toda uma jornada mais longa, é aquela jornada que ele passa sozinho em casa. Então, a gente trabalha nesse momento, entendendo que a nossa missão é fazer com que esse cliente chegue àquele porto final lá, e não somente saia da nossa empresa com o sentimento de que acabou ali. Então, era isso. Espero ter agregado um pouco e muito obrigado. Estou aqui para as perguntas.